Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de eletiva 1. E hoje nós vamos entrar diretamente no nosso projeto que será trabalhado ao longo do semestre, tá certo? Que a gente trabalhou com uma parte do diagnóstico, nós trabalhamos com alguns conceitos importantes que vocês viram no ano passado, né, no aprofundamento de ciências, e agora nós vamos de fato entrar no nosso projeto desse semestre, tá certo? Projeto este que nós vamos, ao final, apresentar, né, no feirão das eletivas, que vai acontecer de forma online, né? Vai ser divulgado tudo isso através das nossas redes sociais, do Facebook da escola, por exemplo, com a apresentação do que vocês elaboraram. Então, nós vamos começar a dar início a este projeto na aula de hoje. E o nosso projeto ele tem como título A Ciência em Ação, Viva a Campanha de Vacinação, né? E olha que o tema, ele casou certinho com o momento que a gente está vivendo, né? Que é a questão aí da pandemia do coronavírus. É um tema que que já será trabalhado, né, na disciplina de ciências. Como eu falei, ele é um aprofundamento. Mas nós vamos desenvolver aqui um material diferenciado que vocês irão elaborar e que será apresentado, como eu disse, nesse feirão. E daí, ao longo de todo o mês de maio, eu vou estar auxiliando vocês na realização desse projeto, tá certo? Que não vão ser questões, nada disso, vai ser algo mais simples. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer um aprofundamento, né, para vocês conhecerem em si essa questão da vacina, de onde surgiu, como a vacina chegou no Brasil, para que com essas informações nós possamos, então, trabalhar o projeto em si durante o mês de maio e uma parte ali em junho, tá certo? Então é extremamente importante que vocês prestem muita atenção nas informações que serão fornecidas hoje, porque vocês precisarão dessas informações para depois estar realizando o projeto, tá bom? Daí esse projeto, as etapas, a gente vai fazer etapa a etapa durante o mês de maio, tá bom? Todas as semanas eu estarei auxiliando vocês no que deverá ser feito, no que deverá ser encaminhado para o professor, tudo bem? O vídeo final quem vai elaborar serei eu, mas com o material que vocês montaram, tanto a parte de fotos como a parte dos vídeos, tá bom? Mas daí isso eu explico para vocês posteriormente. Então, iniciando aqui, né? Como eu falei para vocês, então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, então nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da primeira vacina, né? E a sua chegada aqui no Brasil. Então, como que a gente vai fazer um trabalho sobre vacinas, né? Sobre a campanha de vacinação, se a gente não conhece a história da vacina, da onde ela surgiu, como que ela chegou no Brasil. Então, nós vamos fazer essa primeira introdução para vocês terem contato diretamente com esse material, tudo bem? Antes de iniciar aqui, né? Vale lembrar que esse material já está na apostila Rodrigues Alves, agora do mês de abril. Vocês podem estar acompanhando por ela, né? Fazendo anotações necessárias, anotando dúvidas para depois a gente ter uma interação, uma troca de informações, tá certo? E também resolver os questionamentos que já estão apontados lá, tudo bem? Então é importante vocês assistirem a aula juntamente com o material de apoio que seria a apostila, tá bom? Para depois dessa interação vocês conseguirem resolver as questões. Então, nós temos aqui, né, um primeiro questionamento de quem criou a primeira vacina, né, da onde que veio. E os registros apontam, né, que a primeira vacina ela foi desenvolvida por um médico inglês chamado de Edward Jenner, né, lá no século XVIII. Então, ele foi um médico, ele nasceu em maio de 1749 na Inglaterra. E ele fez estudos que duraram aproximadamente 20 anos sobre uma doença chamada de varíola. Hoje, devido à vacina, essa doença ela foi praticamente aí erradicada, né? Ela desapareceu, mas lá no passado ela matou muitas pessoas. E vocês vão ver que na parte histórica, né, vai ter uma relação, até mesmo a questão do nome vacina, com o registro da primeira que foi desenvolvida e o animal que foi relacionado com esse estudo, né? Que nós tínhamos ali a varíola no gado, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então, como eu falei, essa doença ela causa uma febre alta,
causa muitas lesões na pele e ela levava as pessoas a óbito no passado. E hoje em dia ela está praticamente aí erradicada justamente por conta das vacinas, tá certo? Então, em 1796, o Edward ele realizou uma experiência que permitiu então a descoberta da vacina. A gente vai trabalhar essa experiência daqui a pouquinho. E quando foi no ano de 1798, ele fez a publicação do experimento dele, num trabalho que teve este título: O Inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Então reparem, né, que essa doença aí, ela serviu como base para esse desenvolvimento, né, dessa primeira vacina, tá certo? E a partir dela muitas outras surgiram e vem surgindo, né, como é o caso aí das novas vacinas, né, para o tratamento para prevenção, né, da Covid-19, que são vacinas novas, muitas ainda estão em teste, muitas ainda estão sendo desenvolvidas, né? Vocês viram que a campanha de vacinação ela já deu início, estão sendo vacinados os grupos prioritários, né, o pessoal da saúde, os idosos que entram no grupo de risco. Então, olhem como esse tema é importante, né, quando a gente diz respeito à questão de saúde, tá certo? Continuando aqui, então nós temos a imagem, né, desse médico, como eu falei para vocês, ele é chamado de Edward Jenner, né? E foi um médico inglês aí nascido na Inglaterra. Então aqui nós vamos estudar como que foi desenvolvida, né, essa primeira vacina, da onde que ela veio. Então o que aconteceu? O Edward, né, ele observou que as pessoas elas se contaminavam, né, por uma doença, que no caso seria a varíola, quando elas realizavam um trabalho ordenhando aí vacas, né? Então, existia uma doença no gado, que era chamada de cowpox, né? E essa doença seria uma varíola animal, uma varíola do gado, né? Tá certo? Lembrando que naquela época ainda os estudos eram muito rudimentares, quando a gente diz respeito à medicina, né? Os avanços aconteceram futuramente. Então ela se assemelhava à varíola humana. Então a pessoa entrava em contato com esse animal, entrava em contato com essa vaca e ela acabava adquirindo uma doença similar e essas pessoas elas acabavam se tornando imunes à varíola convencional humana. Então ele fez essa observação, que essas pessoas que entravam em contato com esse gado, elas adquiriam uma imunidade natural contra a varíola. Então, o primeiro ponto é esse, essa observação dessa imunidade. Então, nós temos aqui, né, a doença no gado. Como eu falei, ela se caracteriza por essas feridas, né, por essas lesões na pele que são visualmente aí marcantes, tá certo? Elas se esparramam e acabam levando ali o animal a óbito se não for tratado. Então, o que aconteceu? Como que foi feito o teste de Jenner? Então, ele pegou a pus, né, que existia na lesão do animal. Essa pus, só explicando do que se trata, né? A pus vai ser aquele resquício líquido, né, viscoso que aparece quando você tem um machucado, uma infecção, por exemplo, que às vezes você vai lá dar uma cutucadinha, às vezes a unha, por exemplo, infecciona e sai aquele líquido com coloração meio amarelada. No meio dessa pus, eu vou ensinar vocês igual eu aprendi na escola, lá na minha época de ensino fundamental e ensino médio. Essa pus, ela indica que naquele local ali, daquele ferimento, houve uma guerra aí entre aspas, né? Entre os micro-organismos que são considerados patógenos, né? Que causam a doença, que causam ali o problema, e as células de defesa do organismo envolvido. Então, seriam ali as células imunológicas, as células diretamente ligadas à defesa do organismo. Então, dessa guerra entre o sistema de defesa, que seria bom, e o agente causador da doença em si, nós temos a formação dessa pus. Então, o que Jenner fez? Ele inoculou a pus que estava presente em uma lesão
de uma ordenhadora chamada de Sarah Neumes, que possuía a doença de Cowpox, né? Que ela adquiriu diretamente em contato ali com o animal, diretamente em contato com a vaca. Então, ele inoculou, ele inseriu, né? Isso em um garoto de 8 anos, chamado aí de James Phillips, certo? Então, ele pegou a pus contaminada dessa mulher, da Sarah, e inoculou nesse jovem de 8 anos. O que aconteceu quando ele injetou, quando ele inoculou, né? Inocular e injetar essa pus no garoto. Então, o menino, né, ele adquiriu a infecção de Cowpox de uma forma leve, ele ficou doente, e após 10 dias, ele se curou. E daí, o que aconteceu? Posteriormente, né, depois de ter feito esse primeiro teste de inserir a pus contaminada no menino, o menino adoecer e depois se curar, o Jenner inoculou a pus de uma pessoa com varíola no garoto. Então ele pegou a pus da varíola humana, né, de uma pessoa que estava contaminada, e ele inseriu no garoto. E o que aconteceu? Até destaquei aqui em negrito. O garoto não sofreu nada, o garoto não adoeceu, ele não ficou doente. Por que ele não ficou doente? Porque o organismo dele já tinha células de defesa contra a varíola devido àquela primeira inoculação ali do agente contaminante da doença de Cowpox. Então, logicamente, gente, que isso é um teste rudimentar. Hoje em dia os testes não são feitos dessa forma, né? Porque, querendo ou não, entre aspas, o garoto serviu de cobaia, poderia ter dado alguma coisa errada e o garoto ter morrido, né? Hoje em dia os testes já são feitos inicialmente em laboratório, até chegar o teste em humanos. Quem está acompanhando aí um pouquinho em jornal, tem muitos testes que antecedem e tem uma parte burocrática muito grande por trás, mas isso serviu de base, né, para ele conseguir identificar esse sistema de defesa, conseguir identificar aí a questão da vacina. Então foi muito importante. Então nós temos aqui a representação, né, dessa inoculação. Como eu falei para vocês, inocular é injetar diretamente, né, nesse sentido. E daí em 1799, né, foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres. Em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Então, a primeira vacina que foi criada foi a vacina da varíola, né? Através desse experimento realizado com esse garoto de 8 anos. E a inoculação, então, da pus inoculada de uma pessoa que pegou a varíola do gado nele e, posteriormente, a inoculação da pus da varíola humana e ele não ficando doente, tá certo? Quando nós chegamos no ano de 1804, o Marquês de Barbacena trouxe a vacina para o Brasil. Então, esse é o registro da chegada da vacina aqui no nosso país, no ano de 1804, tá certo? Continuando aqui, né, nós temos que depois da chegada da vacina no Brasil, né, muitas coisas foram se desenvolvendo. E no ano de 1904, nós tivemos um processo muito importante que vocês devem estudar em história, que ficou conhecido como Revolta da Vacina, tá certo? Então essa revolta, ela aconteceu no Rio de Janeiro, justamente porque a cidade ali, ela vinha sofrendo, né, por uma falta de saneamento básico, tratamento de esgoto, a questão de muito lixo, né, que acaba provocando muitas doenças. Então, o que aconteceu? O médico e sanitarista chamado de Oswaldo Cruz, hoje em dia nós temos até o Instituto Oswaldo Cruz, né, que está, por exemplo, desenvolvendo a vacina da Covid-19, ele criou uma lei chamada de Lei da Vacina Obrigatória, justamente para vacinar a população daquele lugar, né, do Rio de Janeiro, pela questão aí da alta taxa de doenças, né, pela alta taxa de contaminação que estava acontecendo. E o que houve, né, a partir da criação dessa lei? A população ficou super assustada. Por quê? Porque não teve
a população não tinha conhecimento ainda da importância da vacinação, dos efeitos da vacina no organismo e tudo mais. E daí nós podemos pegar agora, 2021, e fazer essa comparação que é muito interessante. Que mesmo com toda a tecnologia, mesmo que com a televisão, né, pela divulgação da importância, né, da vacina, que nós temos até a campanha, né, vacina sim, muitas pessoas ainda ficam com o pé para trás em tomar a vacina do Covid-19. E isso nós estamos falando no ano de 2021, né, que as pessoas, culturalmente falando, têm muito mais acesso à informação. Imagine nesse ano de 1904, ainda quando tudo era muito limitado, que as pessoas ainda não tinham todo esse conhecimento e toda essa informação. Então a população ela acabou se assustando, né, por essa questão da obrigatoriedade da vacina e acabou aí provocando muitos motins, né? E esses motins levaram muitas pessoas à morte. Foi uma semana muito difícil no Rio de Janeiro. E essa campanha ela acabou, depois vocês vão ver, né? Que ela acabou tendo que ser cancelada. E daí eu coloquei aqui a imagem, né? Mostrando justamente esse descontentamento da população. Então, de um lado, tinham os médicos, os enfermeiros ali querendo, né, aplicar a vacina, justamente para controlar a doença, e do outro lado, uma população totalmente revoltada e com medo de se vacinar e algo acontecer, justamente por essa falta de informações, tá certo? Então, esse período ficou conhecido como Revolta da Vacina. Daí nós temos, né, que os confrontos eles ocorreram entre 10 e 16 de novembro de 1904, causaram a morte, né, de um grande número de pessoas e também muitas pessoas machucadas. E no dia 16 de novembro, o governo acabou revogando essa obrigatoriedade da vacina e a polícia prendeu várias pessoas que estavam pelas ruas do Rio de Janeiro, tá certo? Então, notem, né, como a falta de informação acaba gerando muitos problemas. Então, a vacina, que era para ser algo bom naquela época, acabou gerando todo esse problema. E daí façam já a comparação, né, com os dias atuais, justamente agora no ano de 2021, que nós estamos com uma pandemia, né, uma pandemia porque é algo global, que é a pandemia aí do Covid-19. Nós estamos com um grande número de óbitos diariamente acontecendo em nosso país. Então, mais de 3 mil óbitos, né? E muitas pessoas não estão tendo a consciência da importância da vacinação. Então, são pessoas que não vão se vacinar, são pessoas que tomaram a primeira dose e não estão voltando para tomar a segunda dose. Valendo lembrar aqui que é a partir dessa segunda dose que a pessoa vai adquirir a imunidade. Então, vejam o que a falta de informação provoca, tá certo? Deixa eu passar aqui. Então, eu coloquei uma curiosidade, né, para a gente fechar a nossa aula. Então, o termo vacina, né, ele tem uma origem no latim e ele significa de vaca, como uma referência à forma como a vacina foi criada. Então, como vocês viram, né, a primeira vacina veio da varíola do gato, né, do gado, e justamente em homenagem a isso, surgiu o nome vacina, tá certo? Então é só uma curiosidade aqui pra gente fechar a nossa aula. E daí eu coloquei uma frase, né, motivacional, que eu sempre gosto de usar no final das nossas aulas, que é o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá bom? Então, com isso, eu fecho a nossa aula de introdução do nosso projeto sobre a vacinação. Assistam a aula novamente, caso seja necessário. Se vocês tiverem alguma colocação, às vezes algum questionamento para fazer, vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, né? Que eu faço atendimento individualizado com cada um. Não deixe de responder os questionamentos que estão na nossa apostila, né? Na apostila Rodrigues Alves, do mês de abril. E daí, a partir da próxima apostila, né? A partir do mês de maio, como eu havia dito para vocês, nós já vamos começar a pôr o nosso projeto em prática. E daí, toda semana, eu vou estar passando, né, o passo a passo do que vocês terão que fazer, tá bom?
Então, um grande abraço aqui do professor Pablo. Bons estudos, uma excelente semana e até logo, pessoal. Tchau, tchau.